Hello! Vamos fazer avanços. Vamos fazer avanços nas nossas coisas de revisão sistemática. Minhas roupas nos vídeos não variam muito porque eu não trouxe muitas roupas para a roça. E aí, temos que lidar sempre com a mesma roupa. Vambora! No vídeo de hoje a gente vai ver esse negócio de fazer a busca, né? As bases de busca, como que faz a busca, né? Vamos fazer avanços para a parte prática do desenvolvimento de uma revisão sistemática. Ou de qualquer tipo de revisão, você vai ter que fazer a busca, né? Então, tá bom. A gente começa escolhendo o quê? A base de busca. Uma coisa é certa. O que você quer encontrar diz aonde você deve procurar, né? Então, vamos escrever isso. Onde você deve procurar. Então, se você quer ir para uma loja de roupas do dia a dia, se você está precisando de uma roupa, ou se você está precisando de roupas para o trabalho mais formal, você vai numa loja específica. Se você está precisando de roupas para o dia a dia, você vai para outra. Se você está precisando de biquíni, você vai para outra. Ou sobre o preço, às vezes você quer comprar roupas com preço mais em conta, então você vai em loja de departamento. Isso é o mesmo raciocínio sobre a nossa base de busca, né? A definição das bases ela tem que levar em conta, vamos escrever isso também. Deixa eu ver aqui se minha cabeça não está na frente. Deixa eu mudar minha cabeça do vídeo de lugar. Aqui. A definição das bases de dados deve levar em consideração o que já foi planejado para a revisão. Ou seja, o que a gente tem que levar em conta? As perguntas e critérios de elegibilidade que fizemos aonde? Protocolo de pesquisa. Fizemos nosso protocolo de pesquisa e a gente vai usar esse protocolo como referência para saber aonde buscar. Temos aqui uma tabela muito supimpa sobre fontes e onde buscar. E aí eu tenho que tirar meu rosto daqui da frente. Vou tirar todo o meu rosto. Tchau, tchau, já volto. Como eu sou psicóloga e a maioria das minhas pesquisas são na área da psicologia do trabalho e da organização, essas são as bases mais ou menos comuns. Medline, que é da saúde, em base também. E Cielo é muito comum para os meus aluninhos fazerem buscas, especialmente porque tem uma boa base de dados para assuntos nacionais e América do Sul. Lilacs é outra ótima também para falar sobre América Latina. Onde tem muita coisa bacana é Scopus, onde eu amo de paixão, vou amar e proteger. Web of Science. Lembrei que o mouse vocês não veem. Que droga, meleca. Web of Science. Vou botar aqui de vermelho paixão para dizer que aqui é o suprassumo. Mas vai vir muita coisa em inglês. Então, se você não ler inglês, ferrou. Porque não vai dar muito para usar o Web of Science. E aí, o que eu uso no lugar do Web of Science com alunos que não leem inglês? Base de periódico CAPS. Tem aqui algumas outras de educação, enfermagem. Por que eu boto enfermagem? Porque, cara, o pessoal da enfermagem tá dando. Voltei. Oi. O pessoal da enfermagem tá dando muito show em método de pesquisa, em especial Cochrane e o. Isso é minha cabeça funcionando.
Esquece, eu não lembro outra coisa que eu queria falar. Mas o pessoal da enfermagem tá dando muito show, vale a pena ver o que eles estão produzindo. E eles têm feito bastante hum, sobre o trabalho dos próprios enfermeiros. Então, vale estrelinha dourada para o pessoal de enfermagem e usar eles como referência, né? Mas e aí, por onde começar? Ah, o vídeo de hoje, as imagens são do Futurama, em especial a Lila, que é a minha personagem favorita. Mas eu acho que poucas pessoas vão entender a referência. Segue o baile, vambora. Por onde começar, querida professorinha? Ah, você tem que considerar as especificidades de cada base, né? Vamos escrever. Considerar as especificidades de cada base. E aí eu tenho um conselho supimpa, né? Você sempre começa pela maior zona, né? Então, você sempre, assim, eu, Luísa, sempre começo pela maior, começar pela base maior e mais abrangente. E aí, independente do seu tema, da sua área, se você é uma pessoa de engenharia e veio parar aqui, eu não tenho para onde correr, ela sustenta os dois, é o Web of Science e é, é Web of Science e... Ô, gente! Web of, Web of Science e a base de dados do periódico CAPES, né? Tipo, CAPES. As duas são muito bacanas por esse sentido de abrangência. E aí depois eu vou para as menorzinhas. Depois eu vou ensinar uma técnica de fazer esse tipo de pesquisa, usar artigo referência, periódico CAPES. Artigo referência, vamos devagar que a aula está só começando. Primeiro também você pode começar com os termos mais abrangentes. Deixa eu ver como é que está sendo gravado esse vídeo. Minha carinha está na frente. Sobe, Luísa. Com os termos mais abrangentes. Para depois você ir adicionando ou combinando termos sinônimos, né? E depois vai adicionando e combinando termos sinônimos. É aquela história, estresse organizacional, estresse ocupacional. Então, primeiro você vai usar o termo mais abrangente para depois você ir testando os parezinhos. E aí, e a combinação desses sinônimos, né? E aqui entra uma coisa importante que são os operadores booleanos. Que é, mulher? Temos imagens na tela. Mais uma vez, eu estou na frente? Não estou na frente. Quando você vai pesquisar no Google Acadêmico que seja, você tem que usar os operadores booleanos. Você vai botar, por exemplo, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Stress or burnout. Burnout. Isso quer dizer que você vai pesquisar tanto artigos de estresse quanto artigos de burnout, que são termos diferentes. Mas aí não é o que eu quero. Não quero isso, não quero isso. Eu quero um artigo que trate dos dois juntos. Eu quero um artigo que faça, por exemplo, um comparativo de estresse e burnout. Então, você vai usar o and. É importante, é muito, muito, muito importante que eles estejam em caps, tá? Não se usa, não é porque para ficar bonita na estética do vídeo, não. Quando você for botar qualquer lugar que você for usar, na verdade no periódico CAPES ele já é fechado, você usa o or, when or not, ele já está pronto, mas se você for colocar no Google Acadêmico, você tem que usar em caps, tá?
Tá, stress and burnout, então ele vai eliminar os artigos que tratam só de estresse, o artigo que trata só de burnout, e vai te mostrar os artigos que usam os dois termos juntos. E aí, a outra forma de buscar é stress not burnout. E aí ele vai tirar o que tem de burnout e trazer só os artigos de estresse. Então, importantíssimo isso aqui. Por quê? Porque você tem que definir bem o seu protocolo de pesquisa, você tem que definir bem os seus termos de busca, né? E aí, além disso, você tem que definir aqui os seus booleanos, como é que você vai fazer essa busca. Joinha. Tchum, tchum. Para isso é muito importante que você conheça, né, a literatura que você vai revisar, tenha feito ali uma leitura mínima de artigos para você já estar familiarizado com o tema. É o que eu sempre falo, antes de você fazer a revisão sistemática, é bom que você já tenha feito uma revisão analítica só para você ficar mais familiarizado, saber escolher as palavras e os booleanos também. E aí, aqui também entra já aquela dica que eu ia falar aqui em cima, mas eu vou falar aqui embaixo, já que eu já falei sobre isso. Esse vídeo está ficando um pouco doido, que são os artigos sentinela. O que são artigos sentinela, querida Lulu? Os artigos sentinela são os artigos que tem que ter. Sacou? Não é sacou. São os artigos que tem que ter na busca. Então, você vai ver que tem artigos que eles são mais citados são mais citados, são mais dados como referência. Então, quando você fala de estresse ocupacional, se você faz uma busca e não aparece aquele artigo, sua busca tá cagada. E aí você define um ou dois artigos sentinelas para você saber que, independente de onde você buscar, se ele aparecer, os seus indicadores, as suas palavras que você está usando estão supimpas. Supimpas. O adjetivo não vai pro plural, então elas estão supimpa. Se ele não aparece, sua busca está cagada, você tem que mudar os booleanos ou a forma, os indicadores. Tá? E aí, eles são. É isso. Isso são artigos sentinela. Ficou claro? Outra coisa muito importante é lembrar que menos é mais. Então, apesar de parecer maravilhoso você ter 457 palavras norteadoras e estratégias e combinações, isso não significa uma qualidade de estratégia de busca, né? Na verdade, a gente tem que seguir aqui o princípio da parcimônia, isso é muito importante. Princípio da parcimônia. Será que parcimônia é com C ou com S? É com C. Volta. É com C. Não desaprendi a escrever na quarentena. Princípio da parcimônia, porque o caminho mais fácil é realmente o que a gente vai ter que seguir. E se a gente começar a abrir muito, a gente vai acabar negligenciando e caindo em erros, tá? Estratégias muito loucas, muito complexas, podem ser um tiro no pé. Uma dica. Trouxe dicas. Uma dica importante. Sobe. Nas fontes eletrônicas, dependendo de onde você for buscar, se a base, né, a base de dados que você for usar, é possível você configurar as atualizações automáticas, que aí eles ficam enviando para o teu e-mail. Isso é, meu amigo, um negócio que vale ouro. Por quê? Por exemplo, agora, escrevendo a qualificação da minha tese, eu fiz um levantamento sistemático, fiz minha revisão sistemática, né? Coloquei, levantei todo mundo, parará, escrevi. Mas eu vou qualificar só daqui a 2 meses. O que for aparecendo que cabe naquela busca, ele já me manda por e-mail para eu ter acesso e estar sempre atualizada a minha revisão. Sempre atualizada assim, né? Depois que publica, acabou. Depois que defende, acabou. Mas para eu conseguir manter o meu material atualizado, isso é muito supimpa. Isso é uma dica maravilhosa. É só isso mesmo, uma dica.
Então, saiba se a base de dados que você está buscando tem essa ferramenta e ative, porque ela vai ser importante no desenvolvimento do seu trabalho. Próxima coisa que a gente tem que falar é não esquecer o valor da revisão por pares, né? A revisão sistemática ela fica mais linda, mais valiosa, mais apurada quando a seleção de estudos ela é composta, ela é feita por mais de um avaliador, daquela forma que eu sempre falo. Cada um faz a sua independente e depois compara, e aí é importante que os dois avaliadores também avaliem os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, tenham um controle sobre isso, para que haja uma sintonia, eles conversem antes de fazer essa revisão. E aí, depois de feito o que for dispareado, né, o que for diferente entre um e outro, senta, conversa com os juízes e decide o que vai, o que fica e por que isso aconteceu. E outra coisa muitíssimo importante aqui é lembrar que revisão sistemática exige documentação, né? Que a documentação é que vai garantir a qualidade se você quer publicar essa jossa dessa revisão que você fez. E também vai atribuir maior confiabilidade nos resultados. Então, registre todos os critérios, registre todas as decisões que vocês forem fazendo no decorrer da revisão sistemática. Não esquece o registro, hein? É isso, já antecipei aqui a... Tem que registrar, tem que registrar, tem que registrar. Tem que registrar, tem que registrar. O processo de seleção dos estudos que vão compor a revisão sistemática, ela tem que ser detalhadamente descrito na seção de métodos. Então, tem que registrar porque é isso, é aqui que tu vais arrumar conteúdo para escrever a tua seção de método do artigo de revisão sistemática. Então, tem que registrar, tem que registrar. O que eu tenho que falar mais sobre? Pensando, isso aqui estou pensando. Aqui você pode usar programas de gerenciadores de referência. Eu acho que mais embaixo eu falo sobre isso. O que mais eu posso falar sobre aqui? Aqui é o momento de você... É isso, tem que registrar, que eu acho que o resto eu tudo preparei no material para falar mais para baixo. Então, chegamos mais para baixo. O que mais que temos que falar? Deixa eu arrumar aqui minha janelinha. Eu vou me botar para baixo. E botei para baixo. Fiz minhas buscas. Muito bem. Tenho os resultados. Apareceu uma cacetada de artigo na minha busca. O que eu faço? Você pode fazer na unha. Já fiz muito, que é buscando... Essa é a tampa do copinho de Mariana. Você pode fazer na unha e registrando, abrindo, salvando num Word, enfim, num documento por conta própria. Você pode usar, exportar para um artigo. A Web of Science é lindo porque ela já te gera, dependendo da base de busca, você consegue fazer isso. A Web of Science ele já te gera uma tabela, uma planilha, e o periódico CAPES também gera uma planilha, mas ele tem que marcar um a um. Então, é uma ferramenta que vale, mas você vai ter que fazer no Web of Science, é mais suave esse negócio. É lindo, inclusive, a tabela do Web of Science. O ideal é que esses arquivos eles sejam importados para um software que gerencia essa revisão sistemática. E aí, meu amigo, é mel na chupeta. Ele vai gerenciar as referências, ele vai gerenciar várias coisas. Ele vai identificar a duplicação, concordância e discordância da seleção. E também aí você pode formar a planilha e carregar ela do jeito que você quiser.
trouxe aqui diquinhas de softwares. Tem asterisco, é de graça. Não tem asterisco, é pago. O EndNote, eu nunca usei, acredita? Mas quem sabe usar se dá muito bem com ele. Mas eu não sei, porque eu nunca usei. Então, eu não sei usar. Fica difícil eu saber usar alguma coisa que eu nunca usei. A versão paga diz que faz maravilhas. O EndNote Web, que é de grátis. O Mendeley, ele tem tanto para baixar quanto para você usar online. E o Zotero, que ele é integrado também no navegador da internet. Todas essas são ferramentas muito supimpas que vai ajudar você a gerenciar os seus achados e gerenciar a sua revisão, organizar a sua revisão. Vale muito a pena baixar, escolher um, né, dar uma olhada, baixar, aprender a mexer e usar. O tempo que você gasta aprendendo a mexer é um pedacinho pequeno perto do tempo que você vai economizar usando ele. Que mais? Tá, fiz isso, botei tudo na planilha. E agora, mulher, agora você vai fazer a primeira triagem. A primeira seleção, normalmente, ela é feita só com base nos títulos e resumos, né? Títulos e resumos. E aí, lembrando que se você estiver fazendo uma revisão por pares, esse momento também é feito pelos dois pesquisadores de forma independente. Eles vão ler os títulos e resumos e por aí decidir se cabe ou se não cabe colocar esse artigo para participar da seleção. Se você estiver fazendo por pares para evitar subjetividade, é realmente importante que vocês calibrem, né, a discussão em consenso e tem até um terceiro avaliador. Mas se estiver fazendo sozinho, não tem segredo. Ler título, ler resumo e ver se ele se adequa só pelo título e pelo resumo ao seu protocolo de pesquisa. Pelo título e pelo resumo, ele não se adequa, mas eu li o artigo e ele é muito interessante e combina assim com aquilo que eu estou pesquisando. Meu amigo, então tá, você pode deixar. Mas normalmente a gente já faz a primeira triagem pelo título e pelo resumo, porque se o que. Peraí, deixa eu organizar o raciocínio. Sua pesquisa é sobre o vento nas árvores verdes. Massa. Sua pergunta de pesquisa é vento nas árvores verdes. O título do arquivo. Aí você achou esse artigo lá, que o título dele é falando sobre as nuvens, o vento e as nuvens. E no resumo ele está falando sobre como que as nuvens organizam o vento. Quando você lê, você vê que ele de fato fala sobre esse vento nas árvores verdes e te interessa. Mas se ele fosse bom mesmo, ele estava com as árvores verdes lá no título ou no resumo. Então, por isso, ele já seria eliminado de cara. E, enfim, mas esse é um critério muito comum. De cara, a gente já elimina pelo título e pelo resumo. Mas se você quiser ler mais do que isso não vai dar um trabalho da zorra. Acho que eu me fiz entender. Mas é isso, a primeira triagem é sempre pelo título e pelo resumo. Se for feito pelos pares, tem que, por pares ou tríades, calibra o máximo possível antes, mas cada um faz de forma independente. Eu que estou fazendo meu TCC sozinho e não tenho um par. Desculpa. Faz sozinho. E aí segue para o próximo passo, que é outra triagem. Agora sim do texto completo. Os artigos aprovados na primeira triagem, eles vão finalmente ser lidos completo. E aí esse processo ele é mais longo, mais demorado. E aqui entra o PIC. Eu vou botar entre parênteses porque tem gente que não usa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Picot. Entre o Picot no detalhe, você vai ler o texto inteiro e aí você vai ver se o texto inteiro se adequa ao seu protocolo de pesquisa, tá? Não adequou ao protocolo de pesquisa, então ele não tem por que ficar na sua revisão. Ele adequou mais ou menos, ele não tem por que ficar na sua revisão.
É, realmente fica na revisão quem se adequa pelo Pickle. Ah, mas ficou só um. Meu amigo, então você fez um negócio muito besta, que foi você começou a fazer a pesquisa com o protocolo cagado. Volta 10 passos, porque você vai ter que arrumar seu protocolo para refazer todo esse processo de pesquisa. Mas eu já avisei alguns vídeos para trás que é importante ter muita certeza que o protocolo está pronto e testar um pouco o protocolo antes é muito sensacional. Antes de você botar o negócio valendo, que é esse vídeo, antes de você botar o que eu estou falando nesse vídeo valendo para funcionar, usa teu protocolo para fazer uma busca e vê mais ou menos o que aparece, que é para garantir que teu protocolo está afinado ou não. Antes de tu começar a ter trabalho e ter que voltar umas casas depois e ter um trabalho. Não acredito! Acabei o vídeo. Sempre aqui são as referências, vou deixar aqui para que fique registrado. Oh, quero só tirar minha carinha da frente. São as referências desse vídeo. E enquanto anoto as referências, eu queria ficar falando que é muito, muito, muito importante o registro de todas as coisas que são removidas, que são selecionadas, que são incluídas, os critérios. Tudo tem que ser apropriadamente registrado, porque isso vai ter que ser descrito no artigo de revisão e fazer o teu artigo de revisão ter maior credibilidade, mais chance de ser publicado, né? O registro é o resultado e vai garantir a acurácia do negócio. É muito importante. Então, eu já falei a palavra registro 5 vezes, eu vou falar várias outras. Registro, registro, registro. É muito importante que tu registre todo o processo de protocolo e busca, inclusão e exclusão, porque isso vira resultado. Quando você começa a ler, outra coisa, eu sempre falo para fazer um levantamentozinho analítico antes, só para ter contato com o conteúdo e tu saber como fazer a tua pergunta de pesquisa, mas eu deveria falar também para você ler, independente do tema combinado. Não é bom se for do tema combinante, mas se não for, nossa, tá dando bastante tempo, né, para procurar, para anotar as referências. Mas se não for de um tema combinante, lê umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o quê? Revisões sistemáticas para você aprender a fazer. Lá no primeiro vídeo eu cito 3 revisões muito boas. Dá uma olhada, porque tem tabelas que eles fazem que é fruto desse registro. E aí isso torna o artigo muito bonito, lindo, maravilhoso. Registrem tudo.